Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao Evangelho do Lar do Amor Cristão. Essa casa abençoada que nos acolhe e nos proporciona esses momentos de estudo, de aprendizado para a nossa vida. Os microfones estão desligados. Pedimos a todos que mantenham assim até o final dessa reunião, com o sinal de término da gravação. O LAC, o Lar do Amor Cristão, é uma entidade sem fins lucrativos. Todas suas atividades são gratuitas e não há necessidade nenhuma de fazer nenhuma identificação com documentos pessoais. E como já dito, nenhuma das suas atividades são cobradas algum tipo de taxa. Essa reunião vai ser gravada. E assim, aqueles que desejarem ou que não desejarem aparecer eventualmente na gravação, podem fechar as suas câmeras. A gravação vai ficar disponível logo ao término no grupo do Facebook oficial do Lar do Amor Cristão. E pedimos a todos, aqueles que desejarem, compartilhar com seus amigos, com seus parentes, aquelas pessoas que sintam necessidade de conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita. E agora vamos falar sobre as cestas básicas. O lar distribui mais de 110 cestas básicas todos os meses. É uma assistência que é praticada há muitos anos. Além dessas 110, também ele acolhe as pessoas que eventualmente vão batendo na porta do lar pedindo também algum alimento, que carinhosamente a gente chama de SOS. Portanto, a contribuição é muito importante. A participação de todos é muito importante. Estamos vendo aí todos os itens da cesta estão disponíveis. As doações podem ser levadas diretamente à sede do Lar do Amor Cristão, nos horários que ali estão descritos, e aqueles que eventualmente não podem, ou que desejam, mas não têm condições de levar até o lar, estão aí identificadas as formas que podem ajudar nessa contribuição. Qualquer contribuição é muito importante para nós. Agora, dia 1º de agosto, vamos retomar os cursos da casa. E as inscrições já estão abertas novamente. Já estavam abertas, né? Mas podem ser inscritas novamente. As pessoas que desejarem se aprofundarem na doutrina, conhecer melhor os estudos, sintam-se à vontade e convidados. O esclarecimento nos faz crescer cada vez mais. Estão aí as recomendações como fazer as inscrições para o curso e aguardamos a inscrição daqueles que tiverem interesse. Aqueles que desejam colocar uma água para fluidificação, os nossos mentores que assistem a essa reunião farão isso até o final da nossa reunião. Para aqueles que desejam passar os nomes para as vibrações, é só seguir os passos que estão aí, clicando na imagem e enviando o nome das pessoas ou do assistido que necessitam de ajuda, fazendo uma breve descrição daquilo que está necessitado. O nome ou os nomes ficarão disponíveis e ficarão na lista por 8 semanas. Terminando esse período, pode-se pedir novamente. O tema dessa noite do Evangelho que será apresentado essa noite é do capítulo 26. E diz assim, os itens 7, 8, 9 e 10. Mediunidade gratuita. Será apresentado pela nossa querida Kika. E agora, para a gente começar a ambientar a nossa reunião, para começarmos a nos sintonizar com os entendimentos e com as lições que vamos receber hoje, vamos convidar a Rita Lopes, que fará a leitura de ambientação inicial para o nosso evangelho dessa noite. Por favor, Rita. Boa noite a todos. Eu trouxe aqui um texto do livro Coragem, do Chico Xavier, por Espíritos Diversos,
capítulo 7, Pergunta Espírita, e é pelo espírito de Albino Teixeira. Alegas por vezes a impossibilidade de colaborar nas tarefas espíritas, escusando-te à face das dificuldades e senões que ainda carregas. Entretanto, convenhamos, se não tens imperfeições a vencer entre tantos milhões de criaturas humanas ainda imperfeitas, se não conheceste e nem conheces intimamente conflito algum, se não possuis problemas a resolver, se não experimentas tentações, se não atravessas de quando a quando amarguras e desenganos, se não colhes decepções, se não faceias graves provas, se não trazes o sinal dessa ou daquela fraqueza da qual te encontras presentemente na Terra em processo de cura, se não observas contigo possíveis tendências menos felizes, aquelas que nos assinalam as dívidas de existências passadas, lutando e às vezes até chorando por melhorar a ti mesmo. Que será de ti na construção do bem? Referimos-nos a isso porque o espírita é chamado a fazer luz em favor de si mesmo e a benefício dos outros na seara da educação. E se nada sofres para aprender, como poderás esclarecer e compreender, ajudar ou ensinar? Albino Teixeira. Muito obrigado, Rita. Muito obrigado por sua participação. E assim, vamos, a partir desse momento, nos concentrando, elevando o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, iniciando o Evangelho dessa noite com a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E convidamos agora a Kika para fazer a exposição dessa noite. Seja bem-vinda, Kika. Muito obrigado. Obrigada, Tadeu. Boa noite a todos. Então, como o Tadeu colocou para a gente vai abordar o tema da mediunidade gratuita. E toda vez que eu pego esse tema no Evangelho, não dá para eu não relacionar com a imagem do Chico Xavier. Ele é a mediunidade gratuita, ele é as colocações que Kardec vai fazer dentro desses itens da mediunidade gratuita, uma mediunidade incrível em que ele nunca ganhou um centavo. Com tudo que ele contribuiu para a nossa doutrina, para o nosso crescimento e para o crescimento teórico, né, e prático também que ele fazia lá em Minas Gerais. Então, a gente vai abordar esse tema, e a mediunidade, como nos ensina o Espiritismo, é um dom concedido por Deus com um propósito bem definido: instruir e consolar a humanidade, mostrando o caminho do bem e fortalecendo a fé. Este dom não deve ser comercializado, e existem razões profundas para isso. Vamos ver agora em detalhes o que Kardec nos traz. Os médiuns, assim como os apóstolos do passado, receberam de Deus a capacidade de se comunicarem com os espíritos. Este dom é gratuito e tem o objetivo de instruir e orientar os homens, mostrando-lhes o caminho do bem e fortalecendo a nossa fé. Não é uma habilidade para ser vendida, pois as mensagens recebidas não são fruto do trabalho ou da pesquisa dos médiuns, mas sim dos espíritos. Deus deseja que todos, inclusive os mais pobres, tenham acesso à luz espiritual.
Se a mediunidade fosse paga, isso criaria uma barreira econômica que impediria muitos de receberem consolo e orientação, desviando a mediunidade de seu propósito providencial. Agora a gente vai usar o nosso amado Chico Xavier na obra Nos Domínios da Mediunidade, o espírito de André Luiz pondera: a mediunidade não é um título de favor aos homens, é uma responsabilidade que lhes pesa sobre os ombros, traduzindo um dom de Deus para o bem de todos e não de alguns privilegiados. Os bons espíritos que se comunicam por meio da mediunidade evitam qualquer situação que envolva interesses egoístas. É importante entender que os espíritos superiores jamais se colocam à disposição de qualquer pessoa que deseje convocá-los mediante pagamento. Jamais. A ideia de evocar seres espirituais respeitados por dinheiro é rejeitada pelo bom senso, pois isso atrairia o quê? Espíritos inferiores, levianos e mentirosos, que não se preocupam com a verdade. Para obter comunicações sérias, é essencial abordá-las com seriedade e verificar a sintonia do médium com os espíritos. A humildade, a devoção, a abnegação e o desinteresse moral e material são condições essenciais para atrair os bons espíritos. Quando a gente fala isso, em quem que a gente lembra? No nosso Chico, que no livro Missionários da Luz, que é pelo espírito de André Luiz, mas um personagem chamado Alexandre, ele traz para a gente. Os espíritos superiores se comunicam com aqueles que lhes são afins, buscando o bem comum e a evolução da humanidade. Jamais se submetem a interesses mesquinhos ou egoístas, e a comunicação com eles exige seriedade e pureza de intenções. A mediunidade, então, jamais deve ser uma profissão, tanto por razões morais quanto por razões práticas. Moralmente, a mediunidade seria descreditada se fosse comercializada, sendo comparada até a práticas de charlatanismo. Praticamente, a mediunidade é uma faculdade instável, que depende de quem? Da colaboração dos espíritos. E não é algo sobre o qual o médium tem controle absoluto. Isso torna a mediunidade uma fonte de renda incerta e pouco confiável. Além disso, explorar a mediunidade é dispor de algo que não pertence ao médium, mas sim aos espíritos. E o espiritismo eleva a mediunidade à categoria de missão, repudiando qualquer forma de exploração. No livro Consolador, também psicografado pelas mãos abnegadas do nosso Chico, pelo espírito de Emmanuel, Emmanuel pondera: a mediunidade não pode e não deve ser transformada em profissão. Os médiuns são apenas intermediários dos espíritos, e sua missão é de caráter espiritual e não comercial. A exploração da mediunidade para ganho material degrada sua nobre finalidade e impede a colaboração dos bons espíritos. A mediunidade é sagrada e deve ser praticada de maneira religiosa e com respeito. Isso é especialmente verdadeiro para a mediunidade curadora. O médium curador transmite o fluido dos bons espíritos e não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, mesmo sendo pobres, não cobravam pelas curas que realizavam. Aqueles que precisam de recursos para viver devem buscar outra forma de sustento, dedicando à mediunidade apenas o tempo que puderem dispor, mas de forma desinteressada. Os espíritos reconhecem e valorizam o sacrifício
e a dedicação, mas se afastam daqueles que veem na mediunidade um meio de enriquecimento. Em mais uma contribuição do nosso amado Chico, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel, a mediunidade é sagrada e deve ser exercida com o máximo respeito e devoção. Ela é um instrumento divino para a cura e o alívio dos sofrimentos humanos e jamais deve ser utilizada como meio de enriquecimento. A prática mediúnica exige humildade, abnegação e amor ao próximo. Então, para a gente resumir, a mediunidade gratuita é um princípio fundamental no Espiritismo, refletindo a natureza altruísta e elevada do dom mediúnico. Elas nos lembram da responsabilidade e do compromisso moral dos médiuns, que devem utilizar esse dom com humildade e dedicação ao bem comum, seguindo o exemplo de Jesus e dos apóstolos. Assim, preservamos a pureza e a verdadeira missão da mediunidade, conforme orientada pelos espíritos superiores. Ao manter a mediunidade livre de interesses comerciais, preservamos sua pureza e alinhamento com os desígnios divinos, garantindo que todos, independentemente de sua condição econômica, tenham acesso à orientação e ao consolo espiritual. Este entendimento reforça a importância da humildade, da dedicação e do desinteresse na prática mediúnica, promovendo um ambiente propício para a manifestação dos bons espíritos e para a verdadeira missão do espiritismo, que é instruir, consolar e guiar a humanidade no caminho do bem. Além de esclarecedor, esse tema traz um profundo consolo, ao nos mostrar que a mediunidade é um dom divino acessível a todos, sem distinção de riqueza ou posição social. A gratuidade desse dom reforça a justiça e o amor de Deus, que deseja a evolução e o bem de toda a humanidade, proporcionando a todos a oportunidade de receberem orientação e consolo dos espíritos superiores. Então, essa foi a preleção de hoje. A Rita e eu agradecemos pela paciência em nos ouvir. Muito obrigada, Rita. E vamos nos acomodando nas nossas cadeiras, fechando nossos olhinhos, para iniciarmos as nossas vibrações, nos unindo num só pensamento de amor. Vamos vibrando pelos nossos parentes e amigos encarnados, pelos nossos parentes e amigos desencarnados, pelos nossos ambientes de trabalho e de estudo, que sejam sempre ambientes proveitosos e salutares. Vamos tomando também a liberdade para vibrar por nós mesmos e pelo nosso lar, agradecendo a oportunidade bendita de conhecer o teu Evangelho, Jesus amado. E agora eu passo a palavra para a nossa querida Arlete, para que ela continue as vibrações. Boa noite e muito obrigada. Obrigada. Então vamos continuar nesse clima de amor, de paz. E vamos pedindo aos nossos mentores que neste momento possam estar aos nossos lados, trazendo todos os fluidos necessários para o nosso refazimento, para o refazimento dos nossos familiares. E assim, nós vamos adentrar aos nossos lares com uma luz de amor, uma luz de higienização. Vamos iluminando toda a nossa casa, todos os cômodos da nossa casa. Retirando os miasmas,
as formas pensamentos, as angústias, as negatividades. Vamos impregnar a nossa casa com saúde, alegria, esperança, que ela seja o acolhimento também dos bons espíritos, que eles estejam sempre perto de nós para nos orientar naquilo que necessitamos. Vamos pedir também a eles que, neste momento, higienizem e fluidifiquem todos os nossos alimentos, que eles possam receber aquilo que vai fazer bem para o nosso corpo físico e espiritual. A água que temos na nossa cozinha também seja fluidificada. E agora nós pedimos aos nossos bons espíritos que visitem a casa dos nossos vizinhos, que cada um possa recolher em seus lares a paciência, a resignação, a saúde, aquele que está desempregado, que ele encontre um emprego, para os nossos vizinhos terem harmonia entre todos. E assim nós voltamos para o centro da nossa sala e vamos receber os nossos familiares. Aquele familiar pelo qual nós pedimos vibrações, que também seja recebido neste momento, e vamos abraçando a cada um, colocando-os no centro de uma roda, de um círculo bem grande. Esse círculo está impregnado de uma luz, de união, de paz, de harmonia, de saúde e prosperidade. E cada um dos nossos familiares possa receber aquilo que eles têm mais necessidade. Envolvendo também os nossos animaizinhos de estimação. E agora nós vamos nos sentar confortavelmente, para que também nós possamos ser agraciados por esses fluidos benéficos, que vão penetrando no alto da nossa cabeça, iluminando todas as nossas células cerebrais, os neurônios. E ele vai descendo lentamente através do nosso sistema nervoso central. Essa luz vai percorrendo toda a nossa coluna, irradiando luz, descendo lentamente até os nossos pés. E agora sobe também lentamente até o alto da nossa cabeça e vai também assim, descendo através do chakra frontal, por toda a nossa face, pelo nosso aparelho fonador, a laringe, a faringe, agora pela nossa parte respiratória, os pulmões, brônquios, todos os alvéolos pulmonares, caso haja necessidade, que possam ser trocados, células adoentadas,
substituindo-as por células sadias. Para no nosso cardíaco, descendo para o nosso sistema digestório, estômago, vesícula, duodeno, nosso fígado, também aí, se houver necessidade, nós vamos pedindo aos nossos mentores e renovem as nossas células. Para o nosso baço, que é tão importante que sempre nós esquecemos dele. Para os rins, todo o sistema urinário, todo o nosso intestino, o nosso sistema excretor. Graças a Deus. E pedimos a Jesus, aos nossos mentores, que fluidifiquem esta água que está ao nosso lado, que possa aí ser depositado tudo aquilo que necessitamos para o nosso bem-estar físico e espiritual. E assim, mestre amado, agradecemos a oportunidade de trabalharmos nesta tua seara bendita. Pedimos a ti que ilumine todo o nosso planeta Terra com teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. E assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Cristina. Muito obrigada, Rita, por trazer a palavra de amor e alegria para o nosso Evangelho. Muito, muito obrigada. Sejam sempre conosco. Muito obrigada a todos vocês que participaram do Evangelho. Que vocês sejam agradáveis.